Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 1, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Os irmãos podem se sentar. Graças a Deus. Queridos, o ser humano, ele tem muito pouco preparo. Ele se preocupa pouco com as suas responsabilidades. O ser humano, ele não entende a periculosidade de algumas situações da vida. O ser humano, ele é muito desatento. Eu não estou falando daquela desatenção, da pessoa atrapalhada, não. Estou falando de irresponsabilidade mesmo. Por exemplo, o ser humano, ele ganha, o salário mínimo hoje é 1.414, Vamos supor que ele ganha R$1.500. Ganhou 1.500. Ele começa a fazer dívidas que chegam a R$2.000, porque ele não se prepara. Mas aí ele começa a ganhar 2.200. Aí o que você pensa? Vai conseguir guardar por mês R$200. Ele não se prepara. Ele começa a gastar 3.000 e vai aumentando o seu custo de vida. A gente não pode andar dessa forma. Por exemplo, se eu for viajar para Nova Friburgo, os irmãos conhecem? Já ouviram falar? Já foi lá? Frio, né? Se eu for para Nova Friburgo como se eu estivesse indo para Cabo Frio, eu vou me dar mal, não vou? E se eu for para Cabo Frio como se eu estivesse indo para Nova Friburgo, eu também vou me dar mal. Porque eu estou me preparando para ir para um lugar da forma inadequada que aquele lugar pede. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Todo mundo aqui vai para o casamento, né? Vocês não vão me chegar lá de bermuda e chinelo, Eu queria muito ir de bermuda e chinelo, porque é muito calor no Rio. Só que não é o lugar adequado para aquilo. Você não vai para um sepultamento fazendo piada, brincando com tudo, porque não é o lugar daquilo. Existe a solenidade do casamento, existe a solenidade de um funeral. Existe as roupas adequadas para você não passar frio em Friburgo e as roupas adequadas para você aproveitar as praias de Cabo Frio. Existe um preparo para aquele que ganha 1.500, 2.200, 3.000 reais. O ser humano, ele vive um dia literalmente de cada vez. Tem gente que sem preparo nenhum, que não se preocupa com a família, vai gastando e não sabe se amanhã vai ter o pão na mesa. E às vezes nem trabalha por isso, porque só quer viver o hoje,
só quer viver o aqui e o agora. Jesus ele traz essa parábola para trazer um alerta para o povo. Olha só, vocês precisam olhar, porque eu até vou morrer, em outras palavras, mas eu vou voltar. Só que ninguém sabe o dia e nem a hora. Jesus ele usa o casamento judaico para expressar esse exemplo. No casamento judaico, o noivo e a noiva tinham um trajeto completamente diferente do que é agora. Primeiro eles se encontravam na casa da noiva para dali seguir para a cerimônia. Só que nesse caso que Jesus está contando, ele usa alguns elementos. E é importante deixar claro uma coisa: nem sempre, ou melhor, praticamente sempre, os elementos das parábolas vão fazer sentido. A gente vai desvendar alguns elementos, só que a gente tem que focar no todo do ensinamento da parábola. Amém? A gente às vezes entra em heresia porque a gente quer determinar o que cada elemento da parábola quer dizer. Nem sempre dá para fazer isso. Por exemplo, a gente tem aqui a noiva. Quem é a noiva? É a igreja. E quem são as virgens? Também é a igreja aqui na parábola. Aí tem algumas seitas, né, que tentam fazer a diferença. A noiva não é a igreja, a noiva é o espírito. Aí o noivo então se casa com o espírito. Como é que isso funciona? Não faz muito sentido, né? Então a gente tem que focar naquilo que a parábola ela vai ensinar, desvendando alguns elementos. O noivo claramente é Jesus. Ele tinha um trajeto que ele tinha que percorrer e chegar ali na casa e e ir ao encontro, né, ali dos familiares, para que a noiva depois chegasse. Ou melhor, o contrário, a noiva estava lá e depois o noivo ia a caminho. No nosso casamento aqui no Brasil é diferente, né? O noivo espera e a noiva se atrasa. É importante dizer que no dia 7 de dezembro não haverá atrasos, amém? Amém? Então, os atrasados de costume, amém, Ana? Não se atrasem, glória a Deus. Não é palavra, não é indireta não, é bem direta. Brincadeira à parte, irmão. O noivo que vai até o encontro da noiva. O noivo, ele percorre um trajeto, e isso simboliza realmente a volta de Jesus. Enquanto a cerimônia está sendo preparada no local religioso, a noiva está ali na casa dela e o noivo está indo. Só que existiam as amigas das noivas, ou melhor, as amigas da noiva. Como elas são chamadas aqui no texto? As virgens. As virgens são as amigas da noiva. Elas tinham uma missão: iluminar o caminho para a chegada do noivo. Por isso elas tinham uma lâmpada e elas tinham o azeite. O azeite era o combustível da lâmpada, é o que para a gente seria a energia hoje. Só que acontece uma situação inusitada. As virgens, elas estão preparadas, só que elas só se prepararam para, digamos assim, esperar 20 minutos. O noivo demorou um pouquinho mais. O noivo demorou. O noivo tardou. O noivo tardou. Aí o que aconteceu com as virgens? Dormiram. Pegaram no sono. Irmão, veja bem, casamento é local para você dormir? É local para tu ficar alheio ao que está acontecendo ali naquele momento? Não é. Casamento é para você celebrar junto com o noivo. Ainda mais, o noivo e a noiva, né? Ainda mais quando você tem um momento ou uma responsabilidade mais específica. Você vai iluminar o caminho para o noivo chegar. Então você tem que ficar bem atento. Você tem que ficar bem acordado. Só que elas não. Mesmo com todo aquele cenário de importância, elas dormiram.
Queridos, a gente está vendo uma prostituição acontecendo dentro da igreja. Eles pegam os púlpitos que deveria ser entregue aos ministros para ensinarem o evangelho de Cristo e entregam de bandeja para os políticos, entregam de bandeja para os falsos profetas, para que façam o que quiserem com a igreja, para que amaldiçoem literalmente a igreja de Cristo. Por quê? Porque a igreja está dormindo, a igreja está alheia ao que está acontecendo com ela mesma. A igreja não está entendendo que está no período das dores de parto, e as dores estão aumentando, para que Jesus volte. Elas estão alheias, a igreja está dormindo. Só que aí acontece uma outra situação. Jesus, ele não faz nada sem avisar. Inclusive, lá em Amós está escrito: o Senhor não fará nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Jesus, ele vai dando sinais. Jesus, ele vai dando parábolas. Ele vai dando palavras. Ele vai dando a pregação. E ele vai iluminando. E ele vai avisando que o tempo está chegando. E mesmo que todas tenham dormido, e são todas, elas foram preparadas, metade delas, as outras não. Só que acontece o que a gente chama, e que Jesus chama de o grito da meia-noite. E o que é esse grito? É um grande sinal, é um grande acontecimento. Quem é que dá o grito dentro do casamento judaico? O noivo, ele está indo ao encontro da noiva, amém? A noiva tem as amigas, que são as virgens. E o noivo, ele está indo sozinho? Não. O noivo, ele está indo com os seus amigos. Enquanto ele está indo, um dos amigos, ou dois, três, se destacam, vão correndo na frente. Quando existia algum tempo de guerra em Israel, no Antigo Testamento, o que acontecia na guerra, antes do exército voltar, vinha sempre um arauto, vinha sempre um atalaia avisar o que aconteceu aqui, ou levar um recado lá, antes de iniciar a guerra. O grito é esse arauto, o grito é esse atalaia, é o amigo do noivo. Ele sai do meio e vai avisar: lá vem o noivo sair ao seu encontro. Só que essa expressão amigo do noivo, ela aparece em outro lugar. Em um momento indagam João Batista, lá em João 3, e no verso 28 ele vai responder assim: vós mesmos sois testemunha de que vos disse, eu não sou o Cristo. Estavam achando que pelo que ele fazia, pelo que ele pregava, pelo que ele ensinava, ele era o Messias. Só que ele fala: eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é quem? O noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ou seja, o que o texto está falando? João não é o noivo. João, ele não tem essa autoridade. Jesus, ele vai voltar, mas o grito da meia-noite quem dá é o amigo do noivo. Agora, quem é o amigo do noivo hoje? Eu não vou explicar porque não dá tempo, a gente precisa de bastante tempo para explicar isso. O amigo do noivo são as duas testemunhas de Apocalipse 11. E hoje tem algumas pessoas querendo se colocar: eu sou o grito. Tem um, essa daí é loucura, tem um que está dizendo que só ele é as duas testemunhas. Ele é brabo, né? Ele não é só uma das testemunhas, ele é as duas. Mas as duas testemunhas, o amigo do noivo,
o grito da meia-noite é algo muito mais simples do que a gente pode conceber. O que João Batista veio fazer? Ele veio preparar o caminho do Senhor. E como é que ele preparou? Ele construiu uma ponte? Não. Ele fez 1,5 milhão de milagre? Não. Ele veio pregando o arrependimento. Ele veio pregando o Evangelho. O grito da meia-noite nada mais é do que a pregação do Evangelho, que foi o que o amigo do noivo fez na primeira vez. A volta de Jesus é um espelho da sua primeira vinda. A segunda vinda de Jesus é um espelho da primeira vinda. Veja bem, quando ele chega, tinha um império dominando o mundo. Qual era? Roma. Tinha um imperador governando sobre esse império, César. Quando ele voltar, vai ter o governo mundial mandando no mundo, e vai ter o anticristo. É um espelho da segunda vinda. Então, se na primeira vinda teve um amigo do noivo, na segunda também vai ter. E esse grito não é para despertar, presta bem atenção. O grito não é para te despertar, para você se preparar. O grito é para despertar aqueles que já estão se preparando. Nada vai adiantar aos 45 do segundo tempo a gente querer clamar pelo Espírito, a gente clamar por arrependimento, porque olha só o que acontece. Ele dá o grito, aí elas despertam, aí as loucas desesperadas, as loucas ficam aflitas. Oh meu Deus, eu preciso de azeite. O que é o azeite? O Espírito de Deus. O que é a lâmpada? É a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que ilumina o meu caminho, que é a luz para o meu caminho. Ou seja, palavra e Espírito, e a gente tenta desassociar uma coisa da outra. Um dos maiores pecados da igreja é querer separar. Aí você conhece aquela igreja do fogo, a igreja do manto, a igreja onde o Espírito age, mas é só emoção. Aí você vai conhecer a igreja que tem um ensino bom, que tem a palavra, mas esquece que a letra mata, mas o Espírito aqui vivifica. Não existe igreja preparada sem oração. Não existe igreja preparada sem Bíblia. Não existe povo preparado, mesmo que dormindo, sem o azeite e sem a palavra. Não será arrebatado aquele que não se preparar. E o que eu quero trazer aqui como um grito da meia-noite, um grito da última hora, é para que você se prepare, para que quando soar o grito de verdade, você acorde preparado. Existem as loucas e existem as prudentes. Querido, o diabo não quer te tirar da igreja, você sabia disso? O diabo não quer te tirar da igreja. O diabo não quer te tirar do meio do povo. Ele quer te distanciar de Deus. Se ele puder fazer isso dentro da igreja, ele vai fazer. Se para fazer isso, ele tem que te tirar da igreja, ele vai fazer. Ele vai se dedicar. Por isso que a gente tem muito ladrão do tempo. Por isso que a gente tem muito ladrão que rouba o nosso tempo, que acaba com a nossa vida. Você pode reparar, o dia vai acabando, a gente fala, nossa, como passou? Rápido. Porque a gente deu voz para um monte de coisa e não deu voz para buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Não existe igreja sem preparada, sem palavra e sem unção. João capítulo 6, verso 63, o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o Espírito
e são vida. Não existe preparo sem unção. 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O foco da parábola das 10 virgens é te trazer o preparo. Por isso que no verso 13, ele vai falar assim, olha só: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não existe, meus amados, vigilância sem palavra e sem unção. O grito da meia-noite não traz a palavra e a unção. O grito desperta. E aquele que tem a palavra e tem a unção entra. Quem não tem, está fora. Acabou. Não adianta ter lâmpada sem ter azeite. Não adianta ter azeite sem ter a lâmpada. Um depende do outro. Por isso se prepare. Por isso esteja postos, irmãos. Por isso renegue, renuncie os desejos da carne. O que está preparado é muito maior do que eu e você podemos imaginar. O que está proposto para o seu povo é muito superior, que a nossa mente não consegue alcançar. E eu não estou falando, irmãos, de nada daqui dessa terra. Eu estou falando do céu. Eu estou falando da vida eterna que ele preparou para você. O amigo do noivo, o Espírito, ele vai testemunhando. Ele vai falando, desperta. Por isso Paulo fala aos Efésios, desperta, ó tu. Ele está falando para uma igreja. Ele fala o quê? Desperta. 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 Ó tu que dormes. Amados, é já a última hora. O anticristo, ele está às portas se ele já não chegou. Se você não cultivar azeite e lâmpada, a porta vai fechar na tua cara. Mas se tu tiver a lâmpada com azeite para iluminar esse caminho, lembra que ele veio preparar o caminho? Se tu tiver com a lâmpada e com azeite para preparar esse caminho, junto com um grito, irmãos, o céu é nosso. Então se prepara. Não fique esperando um grande sinal. Não fique esperando igual aqueles que estão no mundo, que eu e você cansamos de pregar, falam assim: não, eu sou muito jovem, eu tenho a minha vida para curtir ainda, quando eu for velho eu entro para a igreja. Se prepara hoje. Se prepara agora. Não perde tempo com discussão. Não perde tempo com as brigas. Não perde tempo com revelações. Mas se dedica ao Evangelho. Se dedica à igreja para fazer o reino avançar. Porque o grito da meia-noite vem. As duas testemunhas vão profetizar. E aquele que não estiver preparado, aquele que não estiver vigilante, aquele que não estiver atento, vai ser pego de surpresa. Mas aquele que se preparou, esse vai entrar. O grito da meia-noite é o brado do amigo do noivo, o testemunho do evangelho que ecoa nos nossos dias. As mensagens e alertas sobre a volta de Jesus. Portanto, como diz Paulo aos Efésios, desperta,
tu que dormes. Deixa a briga por causa de denominação de lado, deixa as brigas conjugais, as brigas empresariais, acorde, Jesus está voltando. O grito está ecoando, vigie, porque não sabemos quando acontecerá. Você crê que Jesus está voltando, irmão? Você sabe por que essa mensagem, ela é uma mensagem escassa? Querido, não ache que nós somos os revolucionários. A gente não está pregando algo diferente do que Jesus pregou. A igreja brasileira que prega algo diferente do que ele pregou. O fim, ele é anunciado desde o princípio, irmãos. Desde Gênesis. Quando o Senhor fala que da mulher viria o descendente, e este descendente pisaria na cabeça do diabo. Gênesis 3. Está desde o princípio profetizado. Mas por que essa pregação saiu? Porque muitos têm se feito anticristo e estão enganando a muitos. A gente está deixando de vestir a armadura do Evangelho e está vestindo a roupa da denominação. Querido, que tu nem lembre o nome desse ministério, mas que tu conheça o teu Jesus, mas que tu conheça o teu Senhor, mas que tu tenha intimidade com Ele, tu tenha comunhão com Ele, tu tenha um azeite transbordando, e tu tenha a tua lâmpada bem acesa. Porque quando o grito da meia-noite chegar, vai ser um estrondo nessa terra, vai ser um horror nesse mundo, para aqueles que estão sem azeite, mas para aqueles que estão preparados será um grande dia, será um dia glorioso, será um dia majestoso. Por isso vigiem, querido. As coisas que acontecem no teu dia é para desviar o teu foco. Eu profetizo que na tua vida, no teu dia a dia, tu fique agoniado se tu não lê a Bíblia. Tu fique agoniado se tu não orar. Podia profetizar coisa boa, né? Uma prosperidadezinha, né? Não. Aqui não. Eu te profetizo agonia se tu não orar. Eu te profetizo agonia se tu não ler a Bíblia. Agonia se tu não jejuar. Porque eu quero que você vigie. Jesus quer que você ore, que você se atente para a sua vinda e para o seu retorno, porque Ele está voltando. O amigo do noivo, as duas testemunhas e o grito da meia-noite profetiza: arrependa-se e creia no Evangelho, porque Jesus Cristo está voltando. E Ele vai buscar aqueles que estão preparados. Não pense que haverá purgatório. Não pense que haverá uma segunda chance, um segundo momento. Se prepare para este acontecimento. Será o segundo maior acontecimento da humanidade. O primeiro foi a primeira vinda, e o segundo será a segunda. Ele está voltando. Portanto, verso 13: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse é o grito da meia-noite, o grito da última hora. Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus.